Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte! Vida longa e próspera e feliz 2025! Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 28 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidade, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, tem outros conteúdos que a gente está postando por lá, como foi do nosso aniversário, né? Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. Você também pode conferir todos os episódios, nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso, lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já é de casa, sabe, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no Instagram. Fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se você quiser mandar também por e-mail, é o contato@cognamentos.com.br. E logicamente vou começar o ano aqui fazendo aquele pedido especial para você que está nos ouvindo, se é um ouvinte assíduo, se é um ouvinte novo. Quando eu falo de nos seguir no Instagram, nos seguir lá no Spotify, além de nos avaliar lá no Spotify, eu sei que pode parecer um pouco repetitivo e até essa minha fala é repetitiva, mas é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês já sabem, este é um conteúdo totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita, mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tem o custo de edição, tem o custo das artes de capa, tem o tempo para marcar, para criar pauta, para gravar, para postar. Tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, eu só peço essa ajuda nas redes sociais, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo então para outras pessoas. Então, desde já, agradeço a vocês que estão ajudando a manter esse projeto firme. Se você foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir no Spotify, que deixou suas estrelas lá para nós, que comentou nos episódios, que pode ter sido um simples muito bom, gostei, enfim, que encaminhou o episódio pelo Spotify, que aliás, mais uma vez eu vou falar aqui que não é necessário ser assinante do Spotify, tá? Você pode ouvir lá sem problema nenhum, com uma conta gratuita mesmo, tá? Então, se puder, dá essa força aqui pra gente que vai ajudar muito. E mais um recado super importante, a nossa super parceria com a Leplus Studio continua aqui em 2025, ela está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar a sua marca, o seu nome, o seu produto, seu serviço, entre em contato com ele lá pelo @LeplusStudio. Você vai falar ali com o meu amigo, com o Abdu, ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E só mais um recadinho rápido, nós estamos com um grupo exclusivo no Telegram em que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de votarem em artes de capa, trocarem ideias comigo e com outros ouvintes, né? E ainda receberem materiais dos assuntos discutidos nos episódios. Então, não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram, lá tem os destaques, tá? Você vai achar o link para esse grupo, esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E é claro que depois que você ouvir esse episódio, lembra, encaminha para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos aqui começar a segunda temporada, então o primeiro episódio da segunda temporada do Cognamentos Podcast. E vamos para o nosso episódio. E este episódio, para você que não conhece, porque é o primeiro episódio da série Psicologia de Ponto de Ônibus, nosso convidado aqui vai se apresentar, que não é convidado, ele já é de casa, né?
E a gente vai explicar o que é a psicologia de ponto de ônibus para vocês. Por favor, querido Dani, se apresenta aí para os nossos ouvintes, que você está no episódio anterior também, mas se apresenta de novo. Fala, pessoal, tudo bem? Daniel por aqui, como é que vocês estão? Prazer estar aqui com o Fê. A gente já faz essas brincadeiras há muito tempo já, né, cara? Tá sempre fazendo essas brincadeiras e, pô, muito feliz, né, de estar aqui. Eu acho que, assim, a perspectiva nossa do Psicologia do Ponto de Ônibus é falar de psicologia do jeito descontraído. Acho que, eu não sei, acho que a ideia surgiu um pouco como a gente sempre estudou psicologia, né? A gente, puta vida, né, cara? Uma vida estudando psicologia, tipo, no carro, tipo, nossa, eu li um negócio, começava a viajar, falar alguma coisa, aí surgiu uma puta ideia de uma pesquisa, fazer uma pesquisa, não sei o que, planejar uma pesquisa, e aí ia, né, cara? Então, tipo, no laboratório, né, meu? Que é mais do que no LAVAP, né, cara? O LAVAP era a psicologia do ponto de ônibus. Era o Centro de Psicologia de Ponto de Ônibus. Para quem não conhece o LAVAP, é o laboratório de São Francisco, da gente fez a pós-graduação lá, enfim. Pois é, né? E clássicos, citações clássicas saíram de lá, inclusive. Mas, cara, olha, você sabe que até você estava falando isso, eu estava lembrando aqui, que inclusive estamos gravando aqui no final do ano, né? A gente tinha a nossa pizzada no fim de ano, a gente comprava uma pizza inteira e comia no carro, né? Indo embora. É verdade. É que eu me lembro que uma vez, fazendo um dos testes, a gente começou a criar itens e dessas viagens. Eu lembro que um dos itens era eu sou o melhor no que faço, né? A gente se inspirou no Wolverine. Pode crer, é verdade. Mas essa ideia... Aliás, eu estava assistindo o Deadpool Wolverine hoje, eu estava na academia lá, estava assistindo hoje. Mas, ó, tá vendo? A psicologia de ponto de ônibus é isso, pessoal. Esperem um programa um pouco diferente dos outros, né? Assim, embora eu fiz até um pouco diferente, viu, Daniel? Eu abri umas perguntas lá no Instagram e eu marquei você nos stories, mas eu sei que você não viu mesmo. Eu não olho o Instagram, gente. Então, assim, eu sei que você não olha. Eu olho o Instagram cada 3 meses e olha lá. É legal, uma vez eu entrei um tempo atrás e falei, Daniel curtiu sua publicação, tipo, do primeiro episódio, assim, que a gente publicou um ano atrás. Eu acho que é bem provável. Mas, gente, é um pouco isso, assim, a gente vai ficar batendo papo aqui. É um programa de ano novo, então assim, eu até falei se a galera quisesse mandar umas perguntas meio temáticas e apareceu uma coisinha ou outra aqui, viu, Dani? Assim, legal. Até porque ano novo é isso, né? Vamos ver o que a gente vai fazer daqui pra frente. Bom, a gente continua nas pesquisas, nas aulas, né? Nos treinos, né? Certeza. Não, pra gente não tem muito segredo. Eu vou continuar atendendo, continuar preparando minhas aulas, continuar fazendo as pesquisas. A gente tá nessa vida aí, galera. A gente faz o que a gente gosta de fazer, então a gente vai sair fazendo, sem muito estresse. E eu sempre falo, gente, que, né, tenho falado aí dos convidados que vêm, pô, a gente tá aqui numa segunda noite, a gente tá gravando dia 23 de dezembro. Sensacional. Dani acabou de chegar de viagem, tá ali, sentou lá para gravar. Vamos lá. O Fê mandou mensagem, tô viajando, vambora, tô chegando aí, daqui a pouco ele já grava. Vambora. Eu tô falando que está aparecendo. Acho que você nunca viu, tem um podcast do Rafinha Bastos, que é o Mais Que 8 Minutos. E o Maurício Meirelles já gravou com ele umas 500 vezes. Ele fala que ele é quando precisar aqui, você me chama. Então, é mais ou menos você aqui, tá? Então, assim, eu vou gravando. Mas, ó, eu vou até começar com uma pergunta que tem a ver com o Ano Novo. E a gente vai debatendo, a gente vai conversando. Tem coisa para todo lado, tá? Não tem só de ano novo, não. Mas aqui, ó, professor, falem sobre começo de ano novo, metas e ciclos repetitivos. Eu achei ótimo o metas e ciclos repetitivos, porque tem aquele meme, né, Dani? O cara tá assim, metas para 2018, aí só riscado 19, risca 20, risca 22, até chegar no 24. Bom, as metas já estão feitas, né? Desde 4, 5 anos atrás, né? Sim, cara, muito bom. Cara... Pô, a pergunta é boa pra caramba, profunda, velho. Se eu comecei a pensar aqui agora, já me veio umas coisas na cabeça aqui. É uma coisa muito louca. Olha, eu não sei, o notável ouvinte, né? Você que fez essa pergunta. Eu vou até ver aqui, para não ser injusto, que eu tenho aqui no Instagram, eu só copiei as perguntas, mas eu vou ver que essa foi feita na pergunta em aberto, eu vou ver lá. Foi a Vitória. A Vitória foi minha aluna de pós-graduação do IPOG. A Vitória. Cara, que legal demais. Vitória, tudo bem aí? Obrigado pela tua pergunta, pô. Que felicidade, que prazer. Olha, gente, vamos lá, vamos começar assim, vai. A gente faz a psicologia do ponto de ônibus dentro do carro há muitos anos. A gente vem conversando e discutindo psicologia do laboratório, do nosso de pesquisa, né, no laboratório, quando a gente fazia pesquisa lá, doutorado, depois nos nossos laboratórios de pesquisa, que a gente teve a oportunidade de estar junto, nas nossas viagens diárias aí para trabalho, com as coisas, indo para congresso. Então, a gente sempre fez psicologia de ponto de ônibus. A ideia de levar a psicologia de ponto de ônibus para cá era o quê? Era compartilhar com vocês um pouco do que motivava a gente
a ser psicólogo. Uhum. Né? O que trazia para a gente o prazer de fazer psicologia. A gente lia um negócio interessante, aí estava lendo um artigo, aí falava, pô, você já leu isso aqui? Não, mandava um artigo para o outro, aí um lia o artigo do um, que lia o do outro, aí a gente bolava uma pesquisa, aí montava item de teste, taraná. Tem uma foto, gente, que sou eu, o Fernando, no carro, tipo, o Fernando com dois ou três computadores. Eram dois computadores, né? assim, dois no colo, fazendo análise de dados, para a gente mandar um artigo, e porque ele estava tão empolgado lá que ele estava fazendo o negócio, falou, puta, vamos fazer o bagulho agora? Falou, agora, velho. Eu dirigindo, falando, pô, faz isso, clica ali, o que deu? Puta, que legal. A gente discutindo o artigo no carro, então a gente sempre fez esse tipo de coisa, sempre bem maluco, né? Mas a gente sempre curtiu muito fazer. Então, acho que é curiosidade. A gente sempre foi mais curioso que cauteloso, né? Comendo pizza, às vezes. Comendo pizza para encerrar o semestre, né? Era bravo. Mas o que é legal? Por que eu comecei desse jeito? Porque, novamente, Vitória, para a gente gostoso é de estar aqui no finalzinho do ano, tá dividindo com vocês um pouquinho do que apaixona a gente. Então, acho que para mim, esse podcast, gravar esse podcast com o Fer e fazer essas coisas tem a ver com o que me apaixona, com o que apaixona a gente, com o que faz a gente ter o prazer de trabalhar, de curtir. Então, o que eu mais quero é poder transmitir para vocês uma energia boa, galera. Então, já que é um podcast de fim de ano, então eu quero de começo de ano. É que nós estamos gravando no fim de ano, mas é no começo do ano. Ótimo, gostei. Deixa eu um podcast de começo de ano. Eu quero transmitir para vocês uma coisa boa, cara, uma energia boa, e que vocês se sintam sempre acolhidos pela gente aqui e que vocês curtam muito o que estão fazendo, porque a gente curte muito o que está fazendo, né? Então, a gente quer realmente mandar uma mensagem para vocês aí que, pô, cara, dá para ser legal, dá para ser divertido. Sério e divertido. Então, ler coisas de qualidade e fazer coisa divertida. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, vamos ver. Quando eu paro, eu penso assim, vamos lá. Dani, vai começar um ano novo com coisas repetitivas. A primeira coisa que me bate é assim, vamos lá. Começar algo novo, repetindo, ou totalmente novo, não repetindo nada, depende muito de perfis e momentos da sua vida. Mas eu acho que mais do momento da sua vida do que até do perfil, se eu posso arriscar até dizer para você. Porque o perfil é bem óbvio. Quando eu falo momentos da vida, é porque, assim, tem momentos da vida em que você está estabilizando coisas. Para você estabilizar coisas, você tem que repetir. Não tem como você ficar bom em psicologia sem estudar repetidamente psicologia, fazer as mesmas coisas do mesmo jeito todo dia. Não tem como você ter 40 de braços sem treinar as mesmas coisas todo dia. Não tem como você aprender nada ou fazer nada sem repetir ou estabilizar alguma coisa. Apesar de estabilidade não existir, né, que o Fer fala, é justamente... Não, sim, mas buscar o desenvolvimento de algo. Aprendizagem, eu falo isso nas aulas de até tensão de aprendizagem. Aprendizagem é memória é repetição, né? Repetição, não tem como. Cara, quando meu professor falou isso pra mim, o Firmino me falou isso daí, eu tava no segundo ano de faculdade, e eu achei aquilo um absurdo. Esse negócio de falar, Daniel, memória, cara, aprendizagem é memória, esquece. Você não aprendeu o que você não lembra. Ponto. Aí aquilo foi ilustrativo pra mim, mas revoltante, que eu falei, porra, esse negócio é aquela coisa romântica. Ele, não, eu tenho que entender, não tenho que decorar. Mas nunca sei, você tem que decorar, pô. Você não decorou, e não é nada romântico, né? Você tem é romântico, é prático, é fisiológico, inclusive. Você tem que repetir o bagulho. Então não adianta. Então o que acaba acontecendo? Você pega estudos de memória, né? Não adianta. Tem coisas que podem facilitar o caminho, mas memorizar, você vai ter que memorizar. Então, assim, repetição, Vitória, como eu falei, porque eu falei de momento da vida. Porque se você está no momento de repetir, faça a repetição da melhor maneira que você pode, consciente, lúcida da necessidade dela para que ela consolide coisas da sua vida. Pode parecer realmente de nada, no conselho de começo de ano para você. Conselho. Mas olha, ao mesmo tempo, você pode não estar nesse momento, você pode estar no momento criativo, no momento, pô, cara, eu preciso freak out agora, sair daqui um pouco e fazer uma coisa diferente. Então, cara, se você está no momento criativo, aí é o contrário, cara, tenta fazer algo novo. E mais até, mesmo que você esteja num momento estável, a dica que eu te dou é assim, tenta fazer algo novo para quebrar um pouco a homeostase. Então, as duas coisas são importantes, né? Homeostase é importante, equilíbrio, repetição é importante, tanto quanto exercer a novidade, exercer a criatividade. Veja, só repetir a mesma coisa sempre vai te fazer você chegar nos mesmos lugares sempre, o tempo inteiro também. Agora, então você tem que abrir espaço para criar, né? Esse equilíbrio entre o quanto eu me permito abrir e o quanto eu me permito fixar
estabilizar, é que eu acho que é a grande jogada que você tem que brincar aí. Mas as duas coisas fazem parte do ciclo da vida, viu, Vitória? Eu não enxergo as coisas separadas, não. E aí eu vejo, acho que um outro ponto, pensando além disso que você falou, pensando no início do ano, né? Faz as listinhas de meta. Pô, a lista está se repetindo de novo. Acho que o primeiro ponto é pensar assim, o que está se repetindo aquelas metas que eu não alcancei, o que fez eu não alcançar? Acho que o primeiro ponto é por aí, né? Não só, nossa, mais uma vez. E uma coisa que eu aprendi muito nos treinos, né, e na dieta, né, aprendi muito com o Matheus, que é nutricionista e preparador físico que me acompanha, que assim, exagerou um dia na dieta, comeu um negócio, não queira compensar. Tá, volta para a programação que você tem. Dia 1. Exato, assim, voltou. Então assim, pô, não deu certo? E agora não fiz nada, acabou tudo. Não. Qual que era a programação essa? Retoma então. E vai. Pode né? Eu acho que levar a coisa mais simples, né? Mais light, talvez. Né? Faz o simples, como dizem meus filhos, faz o simples. Faz o simples, exatamente, né? E aí o que você falou, tem 2 pontos que você falou que nem era diretamente que você tá falando, mas assim, você falou da questão, que a gente se apaixona, que a gente gosta. A gente realmente gosta de fazer isso aqui, bater papo e tá com gente legal, né? E dar risada. Talvez se preencher mais um pouco com isso é importante, né? As obrigações são importantes, né? Mas não é porque é obrigação que tem que ser chato. Né? Então acho que você tem coisas que tem lugar, você tem que rechear um pouco mais também. Às vezes são metas também muito reais, né? Muito estratosféricas que não condizem tanto com a sua realidade, né? Então assim, não quer dizer que você tem que desistir dela. Quer dizer que talvez você tem que fazer algumas submetas antes de chegar naquela meta final, né? Então você vai se formar em psicologia, você vai entrar no curso, não adianta você falar que você vai se formar em 1 ano, você não vai. Então, assim, são 5 anos, não tem como. Mas só para dizer assim, eu acho que um dos pontos também é fazer o que você gosta, né? Ou assim, alinhar, às vezes é muito assim, eu vou fazer isso porque tá na moda, porque tá na mídia, e você não gosta, aquilo não faz sentido para você. Eu falo do Dani, que a gente falou no começo, o Dani não gosta de mídia social, ele não fica no Instagram, ele não fica porque ele não gosta. Né? Então, assim, eu entro, faço umas coisinhas ali também, mas eu também não fico vendo, eu fico só lendo notícia agora da DC, que vai sair o filme do Super-Homem. Tô empolgado, querendo ou não, tô empolgado pro filme. Talvez o James Gunn vai fazer gostar do Super-Homem, já não sou muito fã dele, né? Mas, assim, eu entro, leio o que eu gosto e saio, então acho que, assim, também tenho esse tempo ali. Eu tô dando um exemplo, né? Mas, assim, primeiro ponto, acho que bem concreto, né? Fazer metas ali que sejam alcançáveis, né? Que façam sentido na sua vida também, né? Acho que tem que fazer sentido na sua vida. Se elas estão se repetindo, talvez será que elas têm que se repetir mesmo? Talvez você colocou uma meta em 1 ano que não cabia em 1 ano, né? Então ela vai se repetir, né? Agora, se não, ela deveria ter sido feita tal, onde será que foi? Talvez senta ali, tenta dar uma olhadinha, né? Onde foi talvez que a coisa pegou ali que não foi, né? Exato. Às vezes se considera também o estado que você estava, será que foi o melhor ano para essa meta, né? A gente passou aí por uma pandemia já há alguns anos aí, mas assim, ainda a gente tem uns resquícios dela na nossa vida ainda, né? Então tem coisas que a gente não conseguiu recuperar 100% como a gente gostaria ainda. Também tem isso, né? Olhar um pouquinho mais de leve assim consigo mesmo, né? Mas, cara, você sabe uma coisa que às vezes eu vejo esse negócio de meta, de procrastinação, eu pesquiso um monte de coisa, eu leio, eu já convidei 3, 4 pessoas que têm publicação sobre procrastinação, coincidentemente elas estão procrastinando para me responder. Mas assim, 2 até responderam, falaram, já vamos ver, mas tipo, faz mais de 1 ano, já foi no começo do confinamento, mas enfim, achei interessante. Mas assim, me parece, não é que é simples, tá? Eu sei que não é, tem questões até patológicas, perfil, Dani tá falando de perfil, que podem influenciar nisso, né? Traços de personalidade, transtornos de aprendizagem que podem dificultar, né? Mas assim, a grosso modo, né? Faz a programação e segue a programação. Agora, a gente tem que saber que a programação ela vai ter falhas. Por isso que eu falo da questão do não deu certo, onde não deu, volta onde estava e continua a caminhada, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Mas claro que tem níveis um pouco mais assim, patológicos, enfim, que atrapalham mais efetivamente esse processo, né? Totalmente. Eu costumo sempre falar para meus pacientes que procrastinam muito, não sei se a pergunta tem a ver com isso exatamente, mas enfim, falando de procrastinação, cara, acho que tu tem que procurar qual é o caminho que te facilita. Então, por exemplo, cara, tipo, vamos lá, Dani, mas hoje eu não estou bem, acordo num dia bom, depois eu acordo num dia ruim. Peraí, pega um dia bom como uma referência. Então, o que você faz no dia que deu tudo certo? Pega um dia que deu tudo certo. O que você fez naquele dia que deu certo? Pô, às vezes tu vai identificar um padrão. Pô, cara, sempre que eu estou funcionando no meu melhor, ou no que eu acho que é o meu melhor, eu estou ouvindo uma música X, eu estou assistindo um vídeo tal, eu estou me vestindo de determinada maneira. Então, é muito importante tu buscar pequenas pistas da experiência. Pequenas pistas da tua experiência, do seu dia a dia,
que te remetam a coisa positiva. E é muito importante que essas coisas estejam citadas no teu dia a dia. As minhas estão, cara. O que me motiva tá todo dia no meu dia. Todo dia. E, cara, você me fez me lembrar uma frase que um paciente meu me falou há um tempo atrás, e, cara, eu falei, que genial. Isso, ele ouviu, ele é músico, né? E ele ouviu num professor de música dele, que tem muita questão da performance na música, né? Então, o cara é um músico profissional, tem doutorado na área e tal. Então, assim, tem uma questão da performance, o cara fazer muito bem feito, muito perfeito sempre. Pra gente que não entende tanto, eu até toco, mas não no nível dele, obviamente, né? Pra mim tá sempre bom, né? Obviamente, pra um cara que tem um nível maior, tal, ele vai perceber pequenos deslizes, mas assim, a frase era justamente o seguinte: você é o resultado da sua média. Era mais ou menos assim. Ou seja, tem dias que você vai estar lá em cima, tem dias que você não vai conseguir tanto. O seu resultado é a média. É a média disso. Então, aí, se você se nortear só pelo dia que você tava lá em cima, cara, provavelmente você vai se frustrar. Você vai se frustrar a maior parte do tempo. Porque a maior parte do tempo você não tá na sua melhor performance. Que desculpe aí quem acredita nisso, mas não é verdade. Não, cara, a gente se cansa, né? Então, assim, seja mentalmente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Tava falando agora antes da gente gravar, né? Pô, tava puxando treino essa semana pesado, teve exercício lá que não saiu. E beleza, vou fazer o que deu e tá bom. Né? E, cara, isso me pareceu muito interessante pra isso, né? Porque às vezes essa cobrança é, nossa, mas eu já cheguei aqui. Legal, você vai chegar de novo. Mas é aquela questão assim, né? O cara falou, você ensaiou um solo 500 vezes. Das 500 vezes, 20 você fez perfeitinho. Qual a chance de lá no palco sair perfeitinho? Das 500 foram só 20 que saíram perfeitos. Então, o que é mais provável que saia? A sua média, né? Então, quanto mais você ensaiar, obviamente, mais você vai ter chance, você vai aumentar a probabilidade, você vai acertar mais. Mas eu achei interessante isso, sabe? Porque, assim, não é falar assim, então eu vou fazer de qualquer jeito, mas é você entender que existe uma alta performance, que a gente não tá na alta performance o tempo todo, né? Então, de você conseguir, assim, a média já é um bom resultado, né? Então, quanto mais você treina, a sua média sobe, né? Sua média vai melhorando em relação à média de outras pessoas, mas, enfim, né? A sua própria média. Isso é bom até para você calibrar a expectativa, né, cara? Eu acho que às vezes essa coisa do ano novo, vida nova, entrará, é muito importante você dosar a ambição e a expectativa. Não é que você não tem que ser ambicioso, só tem que dosar ela. Entendeu? Saber o que tá e essa época tem muito isso, né? Assim, de querer se superar. E legal, acho que se superar é bom. Acho que sempre falo isso, eu falo eu já falei em outros episódios e tal, né? Comecei a treinar com os 40, né? Fui sedentário. Beleza, foi uma virada de chave pra mim e beleza, vamos seguindo. A gente já falou aqui, né? Depois dos 40, o corpo não responde igual, não, né? Então você vai dosando, né? Acho que é essa questão de você pensar nesse ponto de, começo de ano, vamos se superar. Legal, se supera, mas entende que existe aí uma performance cabível e saudável, né? Acho que tem saudável, isso também, acho que é isso, dá para fazer mais coisas, mas nem sempre vai ser saudável, né? Exato. São escolhas tão relativas, né, cara? Eu tava ouvindo o Flávio Augusto, que você gosta lá, né? Você gosta do Flávio Augusto, né, cara? Sim. Tava ouvindo um podcast com ele hoje. Faz tempo que eu não vejo coisa dele, viu? Mas é verdade, preciso dar uma olhadinha. Cara, ele tava no Billionaire Brasil, né, cara? Tava dando uma olhada lá, tava ouvindo o podcast dele. Cara, é muito interessante, assim. Ele tava falando sobre isso, sobre essas escolhas, né? Eu tô lendo também um livro do Daniel Kahneman, né? Do Pense Rápido, Pense Devagar, né? Rápido e Devagar, né? 2 formas de pensar, né? E aí estava lendo lá o livro e ouvindo ele falando sobre essas coisas, e é interessante pensar sobre essa coisa dos nossos sistemas de escolha, né? E de como a gente escolhe as coisas na vida da gente. Tipo, cara, você tem que saber muito, e isso é muito pessoal, né? Isso tem a ver com autoconhecimento. Cara, onde você quer chegar, né? O que para você é suficiente? Qual o padrão de ambição que para você é bom? E acho que saber dosar a sua expectativa e tudo para você não se frustrar no caminho, né? E saber o que você precisa desenvolver também ao mesmo tempo para chegar onde você quer chegar, saber o tempo que você demora para chegar onde você precisa chegar. Acho que tudo isso tem que equacionar de uma maneira parcimoniosa na sua vida. Sim. Senão você acaba se frustrando demais no meio do caminho, chegando onde você precisa. Mas vamos lá. Né, fazer força é a regra da vida, né, meu? Não tem jeito. Né? A famosa força contra, né? O começo é força contra, né? Não adianta. Cara, esquece. O começo é força contra. Não existe vontade. Pois é justamente força contra, né? Muita coisa contra a vontade. Isso que o Augusto estava falando. Ele falou, tudo começa na vontade, na verdade. Ele falou, tudo começa na vontade. Porque se você vai fazer força, e força, você não gosta de fazer força. Então você vai fazer força quando vale a pena fazer força. Então você tem que ter primeiro o desejo, né, cara? A primeira coisa você quer? Quero. Pô, então qual é a força? A força é essa. Como eu doso a força perante o que eu tenho hoje, a máquina que eu tenho hoje. E aí você vai equacionando essas coisas, tá?
Talvez essa seja uma boa equação intuitiva para você começar seu ano, Vitória. Nessa boa, pergunta. boa. É uma boa equação aí. Vou aproveitar então, já que vou passar para outra pergunta. Essa, ponto de ônibus é assim, passou alguém e soltou uma pergunta. Félix Ita Psico deve ser algum psicólogo de Itatiba, não sei. Legal. Ita, né? Mas falou, professor de avaliação psicológica. Aí já vamos para outro assunto. Pode assinar laudo de aluno que faz avaliação psicológica em disciplina? Eu vou até falar uma coisa assim bem direta, assim, disciplina geralmente não tem a prática específica. Se for em estágio, estou pensando aqui, né? Se o aluno estiver sendo supervisionado, ele tem que ter um estágio. Sim. Ele não vai assinar no estágio, o supervisor vai assinar junto com ele aquele laudo, né? O responsável é o supervisor, né? Isso. Uhum. Eu até lembro, Dani, você traz alguma experiência, eu me lembro que a gente fez uma avaliação há alguns anos atrás, da equipe paralímpica aqui de Jundiaí, né? Foi lá no Anchieta, né? No Anchieta. E eu me lembro que daí, assim, como é que foi? Eu treinei, eram 3 alunas, eram 4, depois foram 3 alunas. Eu treinei elas no VAIS, né? Que eram todos adultos. Aí, na verdade, no VISC, aí tinha um adulto que a gente treinei uma pessoa no VAIS, né? Então eu dei um curso para elas já tinham visto ali na graduação, mas eu fiz um curso. Fiz toda a questão da aplicação, porque era só especificamente uma medida que eles precisariam, né? Não era um laudo especificamente, a gente até fez um parecer ali na época, mas, então elas fizeram toda a avaliação, eu avaliei 2, ficou 2 para cada um, assim, né? Mais ou menos cada um avaliou 2, e eu revisei, né, as correções, a parte da descrição ali, né? Então eu assinei junto com as alunas, elas ficaram como o estagiário ali, e eu assinei como responsável técnico ali, supervisor do processo. Né? Então a gente fez dessa forma, mas claro, teve toda uma supervisão em cima disso, né? Eu até selecionei alguns alunos que eram já do último ano, que já tinham experiência com as disciplinas de avaliação, já tinham passado, inclusive já tinham passado pelo estágio clínico, né? Então já tinham essa experiência do atendimento clínico, então, e que tinham essa experiência lá. Então assim, já peguei os alunos com mais experiência para fazer isso. Hoje, às vezes na disciplina de avaliação, a gente tem modelo assim, aquela testagem, né, mais pontual, leva alguém, troca de dupla, faz avaliação, então a gente não gera um laudo, um documento. Agora, se for um documento aí, até pensando nas próprias resoluções, eu entendo que tem que ter essa supervisão. Eu pensaria no estágio, não tanto na disciplina. Acho que a disciplina, eu entendo que, ao meu ver, não dá conta de fazer essa supervisão, esse acompanhamento mais próximo. Assim, né? Eu endosso tudo, Fê, assim, porque na verdade tem a ver com isso, né? Com a gente corrigir, supervisionar o processo, corrigir o relatório e basicamente assinar junto, mas é a nossa que vale, né? A assinatura do supervisor que vale no fundo, porque você que é profissional. Então, que é como acontece na evolução do paciente na clínica, né? Exato, é a evolução do paciente na clínica, exato. Quando emite esse relatório, né, é o supervisor que assina, né, normalmente ali, né? Sim. Mas é isso, essa é bem técnica. Essa é bem técnica, vamos lá. Vamos para outra, passou mais uma. Agora, cara, olha que interessante, Dani. Eu abro a caixinha e coloco um link de perguntas anônimas. Nós tivemos várias perguntas anônimas. Às vezes as pessoas não querem se identificar e tá certo. Acho que é por isso que eu pensei numa ideia. Falei, bom, a pessoa não quer se identificar e tem aqui, ó. Como eu posso cuidar da minha saúde mental e ter qualidade de vida enquanto preciso lidar com tantas cobranças como estar sempre atualizado, presente nas redes sociais, mantendo o trabalho, treino, dieta, sono, família e amigos, sem sentir o peso a padrões que nem sempre fazem sentido para mim. Tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, mas achei essa pergunta, essa é para esse momento, é fantástica. Maravilhosa. Poxa, o Otávio ouvinte, né? Eu sei que você Chico, não tem problema. Cara, bem-vindo aí também, né? Que bom aí poder acolher vocês também aí. Poxa, cara, eu vou começar assim, olha, vai. O que eu falo para meus pacientes sobre isso. O primeiro erro é você achar que você tem que dar conta. Boa, é a mesma coisa que eu falo. Tá, cara. Porque, assim, essa coisa do eu tenho que dar conta é uma coisa tão, sabe? A primeira coisa, assim, ó, tá muito pesado, tá? Cara, talvez tenha que fazer uma coisa de cada vez. Dani, até falando isso, eu falo desse ponto, eu falo com os pacientes, às vezes, tomar cuidado com os verbos imperativos, eu tenho que, eu preciso e tal. Eu nem sei se é verbo imperativo isso, eu uso essa expressão, nem sei se está certo. O Pasquale que me corrija se eu estiver errado. Mas é esse ponto, né, Dani, que você falou assim, às vezes dá um passo para trás, isso não é tão simples. Eu fiz isso esse ano, né, com algumas coisas que eu estava fazendo, tive que dar uma diminuída, né? E assim, primeiro você tem que pensar assim, a gente gosta de fazer um monte de coisa, que é isso que você falou, a gente faz análise de dados no carro, a gente conversa no carro, de fazer, estamos gravando aqui à noite, fazendo um negócio. Então assim, a gente gosta de fazer as coisas, mas realmente, em algum momento, primeiro você tem que ver isso, né? Que faz sentido, né?
Prioridade, né? Estabelecer a prioridade é o que faz sentido. Quando pô, a gente também, pô, a gente tinha empresa, né? Até pouco tempo atrás, Sim, uma pois é. empresa enorme, mano, um monte de franquia, caramba. Aquilo começou a me adoecer. Quando eu comecei a ficar doente, eu tive que tirar o pé, tive que sair dali, tive que parar aquilo, porque eu estava doente, me adoeceu. Você também adoeceu, sabe o que eu tô dizendo? Sim, sim. Viu, a gente está falando até do nosso processo mesmo, né? Que todo mundo é ser humano, né? Onde você cortou, Dani? Onde para mim era mais pesado, né? Onde para mim era mais pesado. Eu falei, às vezes dá um passo para trás você ganha o jogo. Então, eu entendo que, para mim, por exemplo, sei lá, sempre fui psicólogo, sempre fui professor, empresário, não sabe? Não sei ser empresário, não sei ser um bom empresário, entendeu? Acho que eu sei bem, posso até aprender mais. Acho que aprendi alguma coisinha já nesse meio de caminho, que a gente já foi por uns anos aí. A gente tem a nossa clínica, né? Então a gente já faz isso também há um tempo. Então, é uma microempresária ali, né? Mas, cara, eu acho que se eu quisesse ser empresário gigante, assim, eu precisaria estudar mais, dedicar mais tempo lá para isso. Eu tenho esse tempo hoje? Não. Por que eu não tenho esse tempo hoje? Qual é a minha meta de vida hoje? Eu vou ser muito honesto com vocês, pessoal. A meta de vida é minha família. Eu sei disso. Eu gosto, eu sou muito grato ainda poder fazer o que eu gosto ainda, né? Trabalho da profissão que eu gosto, faço todas as coisas que eu gosto, felizmente, né? Então, eu trabalho no que eu gosto e tem uma forma, mas meu foco é minha família, meus filhos, ver eles felizes, ver eles bem, e na atenção, no financeiro, na atenção que a gente dá para eles, prático do dia a dia, né? Sim. Todos os sentidos que a gente pode oferecer para ele. Então, para mim, né, tem muito a ver com isso hoje. Investir no que me faz feliz hoje é investir na minha família. E aí você vê que essa questão, o que mina a saúde mental, talvez essa expectativa que a gente falava anteriormente, né? Porque assim, eu até entendo aqui hoje, profissionalmente, você está em mídia social, te ajuda. Eu tenho paciente que chegou para mim pelo Instagram, eu tenho consultorias que eu peguei pelo Instagram. Isso. Ok, é importante, mas também, assim, tem outras fontes, acho que depende um pouco da sua estratégia também. Mas eu sei que é algo pontual que ela colocou, né? Mas assim, obviamente, é aquilo que a gente falava antes. Você vê, ela falou sono, família, talvez tudo lá no ápice sempre, não se exija tanto também, né? Porque... Fê, assim, ó, vamos lá. Cara, a gente faz muita coisa, vamos lá. A gente tem mestrado, doutorado, 3 especialização, beleza? A gente toca violão, eu tô tocando violão, começando a tocar violão. Isso aí, daqui a pouco vai ter show, ter show da dupla. Show da dupla, entendeu? Mas, cara, muito legal. Então, assim, ó, eu faço PT de jiu-jitsu, a treino de musculação, aí eu comecei a correr. Então, quem olha pós-doutorado, tem pós-doc, publicou 200 artigos na vida. Então, quem olha pra gente, às vezes, tem empresa, caramba, nossa, pô, o cara olha e fala assim, acho que esse é o ponto, esse sentimento de eu tenho que chegar lá rápido. Velho, a gente não chegou lá rápido. Nada rápido. Eu fiz uma coisa de cada vez. Como é que você foi conseguindo tudo isso? Uma coisa de cada vez. Deu pra fazer tudo junto? Não. Eu primeiro peguei uma coisa, depois fiz outra, depois fiz mais uma. E aí em paralelo com isso, um ativo ou outro. E aí a coisa foi acontecendo. E quando você viu no fim de uma jornada de 10, 20 anos, você tem, caraca, um monte de coisa feita em 20 anos. Então, eu acho que essa coisa que é importante, eu acho assim, equacionar tudo o que você quer, viu, Otávio ouvinte aí? Acho que equaciona o que você quer no tempo e estabelece prioridades. Acho que o primeiro passo para você lidar com tudo isso. O segundo passo que eu ia te dizer, cara, honestamente, é se perdoar, cara. Porque essa é a primeira coisa, quem diz que você precisa. Segunda coisa, se perdoa um pouco mais pela coisa. Sabe por quê, cara? Porque, e aí falar é fácil, né? Se perdoar é outra coisa, é terapia também, né? Mas vamos lá, quando eu falo de se perdoar, eu tô querendo me referir a quê? A gente fica numa autocobrança como se a gente tivesse que tivesse que fazer, não sei o que. Exatamente, como se fosse uma obrigação. Obrigação, né? ninguém... corresponder a algo. Exato. Todo mundo tá me cobrando. Quem tá te cobrando, mano? Será que as pessoas estão te cobrando são as pessoas que você realmente deveria ouvir? As que você realmente mais deveria ouvir na vida? Quem mais você deveria ouvir ou quem você mais deveria ouvir na sua vida? Né? E ainda, cara, você tá falando aqui, acabou de acontecer aqui, um pouco antes de gravar, eu tava, a gente tá aqui em casa e tal, e aí o Davi queria, ele nunca foi, ele passou um dia, né? Na verdade a gente foi um dia, tô me lembrando que a gente foi um dia no Sim Senhor, lá pra comer, né? Então, assim, a gente quase assim, não vai muito pra shopping e tal, assim. Mas a gente foi lá no Sim Senhor, que é comida mexicana e tal, né? Eu e a Dana, minha esposa, né? A gente gosta de comer, né? Então, assim, de vez em quando a gente pede, mas não vai comer. E ele foi uma vez. Então, ele queria de todo jeito ir. E queria ir hoje, tava chorando e tal. Cara, aí é o lance de sentar, respirar, explicar, olha, legal, eu também quero. Mas hoje, imagina como é que tá o shopping hoje, não dava nem pra entrar lá. Não dava, cara. A gente passou na frente, assim, eu falei, não dá, hoje não vai dar. Quem sabe a gente for
de manhã, assim, na hora do almoço, a gente almoça lá, né? O que você acha, tal? E não, porque eu quero dobrar. Eu tô fazendo esse paralelo por quê? Porque talvez é essa coisa, a gente coloca um negócio e parece que só aquilo faz sentido, né? O que o outro cara fez aquilo, chegou, como você falou, ele chegou, ele tem aquilo. Bom, mas teve todo um histórico, né? Eu tava pegando algumas aulas, olhando algum material antigo, cara, eu olhava assim, nossa, eu tô dando aula há quase 20 anos já, e como mudou, né? Eu dou a mesma aula, mas claro, né, com o conteúdo revisado, assim, quanto mudou a forma de interagir, a forma de passar o conteúdo. Então, assim, o que eu quero dizer é, tem todo um processo e às vezes você coloca aquilo na sua frente como se fosse a única alternativa que vai te satisfazer e que vai ser bom. E de tanto querer aquilo, mina a sua saúde mental, né? Então, assim, talvez é um ponto de flexibilidade, a gente sempre fala disso, né? Flexibilidade é um ponto importante. Então, assim, não é jogar para trás, ou falar, então não quero nada, assim, prioriza, né? Priorizar. O que é viável, porque às vezes é esse ponto, se eu quero, então, assim, eu também gostaria de aprender a tocar mais violão, assim, melhorar a técnica. Hoje isso não é, para mim, não é o objetivo. Né? Assim, eu queria, porque eu acho legal, acho bonito. Eu vejo o Fábio Zanon, né? Que é jundiaense. Gente, para que se você não conhece Fábio Zanon, eu vou deixar aqui como recomendação pro ano novo. Tá? A gente vai falar depois. Ouça o Fábio Zanon. Eu uso ele como exemplo na aula de psicometria. Não me pergunte como. Depois, quem assistir uma aula de psicometria vai entender. Mas só dizendo o seguinte, né? Eu preciso tocar igual o cara toca violão clássico, né? Violão erudito. Então, hoje eu sou professor, sou psicólogo, né? Eu toco violão aqui em casa pra brincar aqui em casa, fazer uma musiquinha ou outra, e isso. É legal tocar mais? Pô, é legal pra caramba, mas eu preciso me dedicar muito mais, um tempo que hoje eu não tenho pra dedicar a isso. Quando eu tinha banda, eu dedicava parte do meu dia pra estudar música, pra aprender melhor o violão, que não aprendi tanto, né, gente? Desculpa aí, mas, enfim, né? Tinha que aprender mais, né? Mas, perto dos caras da banda, né? Coitado de mim. Mas, assim, Renatinho, Elcio, Mindu, eu publiquei hoje no Instagram, que quem tá ouvindo já não vai saber mais, não vai ter mais pra ver uma foto da banda de 2011. Que legal, né? cara. Eu tava vendo aqui umas fotos antigas, mas o que eu queria trazer é isso, tá vendo? Eu realmente queria tocar o violão melhor, eu realmente gostaria de ter uma técnica melhor, mas hoje eu não tenho tempo pra sentar, pegar o violão e estudar. Eu vou estudar outra coisa, eu vou jogar um videogame, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou ler um livro. Isso pra mim é melhor, assim, é prioridade. É a minha coisa que Estudar violão pra aprimorar a técnica, hoje eu não sou músico, eu não dependo disso. É meu passatempo. Então, assim, eu entendo que gente que vive disso também vai ter que, você pega os caras que tocam, eles treinam 8, 9, 10 horas por dia. Sim. Que nem a gente, é trabalho, né? O cara tá trabalhando, né? Então a gente não trabalha 8, a gente trabalha às vezes até mais, né, Dani? Mas, assim, mas só pra dizer isso, acho que esse é um ponto, né? Você vê uma coisa que eu gosto pra caramba. Alguns anos, pagou minha faculdade, a música pagou minha faculdade, né? Eu toquei muito tempo, paguei a faculdade, uma parte da faculdade foi paga porque eu tocava na noite, né? Mas hoje não tá na prioridade. Eu gosto de música, gosto de tocar, gosto de ouvir, mas não tá em prioridade. Eu acho que esse é um bom exemplo, assim, de pensar, onde eu vou colocar isso? O lance do se perdoar tem a ver com isso, eu acho, Fê. Se perdoar, o começo do se perdoar, eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. É contemporaneizar tudo que você está fazendo, tudo que você já fez na vida. Espera, você não está... Veja, vamos lá. Você não está fazendo isso porque você, vamos lá. Eu estou trabalhando aqui, não dei conta disso, não dei conta daquilo. Eu vou até amanhã. Por que você está se perdoando por isso? Porque eu não estou parado. Sim, eu não estou não fazendo nada. Eu estou fazendo um monte de coisa. Então, é só ter calma que eu chego lá. Se você mantiver... Por isso que tem a ver com a primeira resposta, né? Se você mantiver aquela rotina estável, fazendo aquelas mesmas coisas todo dia um pouquinho, você vai chegar no lugar. Você não precisa desesperar. Isso vale para compensar a nossa ansiedade, viu, ouvinte? Sim. Isso vale para compensar a nossa ansiedade das coisas. Né? Eu digo isso também como o primeiro aqui que exercita isso diariamente. Ok, se eu não fizer hoje... Qual o pior que pode acontecer? Nada. Mas as pessoas não vão esperar até amanhã. Bom, por quê? Porque eu não estou parado. Eu não sou vagabundo, né? E eu não tenho como dar conta. O tempo é físico. Ele acaba. Cara, entendeu? Dani, você falou um negócio, você estava falando antes da empresa lá, que a gente saiu e tal. Sim, mas eu lembro quando a gente oficialmente terminou a banda, cara. Eu tive a Limão Brasil foram, se não me engano, 8 anos. Aliás, seu DVD é legal, pô. Né? E assim, é bom. Não, e assim, a gente, pra quem não conhece, tá? Chama Limão Brasil, vocês até vão achar umas coisinhas vocês vão achar uma coisinha ruim no YouTube, é que na época era, não tinha tanto YouTube na época, enfim, não tinha essa... Enfim, mas só pra dizer o seguinte, a gente ficou durante 5 anos tocando e qualquer dinheiro que entrava a gente juntava, porque nosso
nosso sonho era gravar nosso DVD, né? Então a gente não gastava absolutamente nada, a gente bancava a grana de combustível pra quem ia, tinha aquele vintão, assim, ó, vintão, na época dava vintão, né? Vintão aí. E só isso. Mas assim, e a gente gravou um CD, gravou DVD de músicas autorais. O DVD, infelizmente, ainda nunca ficou pronto, né? O projeto foi se acabando, né, no meio do caminho, mas o CD a gente tem, né? Mas só pra dizer o seguinte, quando foi a época de falar... Eu me lembro até hoje, nós tínhamos sido convidados pra tocar na Virada Cultural. A gente já tinha tocado na Virada Cultural em Jundiaí. A gente tinha sido convidado pra tocar na Virada Cultural em São Paulo. Que louco. E a gente ficou... Pô, que legal, tal. E aí eu comecei a ver as datas, eu já tinha curso. Já dava aula nos finais de semana, né, no IPOG. E aí eu tinha um curso de IPOG na data da Virada Cultural. Caramba. Aí eu falei pra galera, e assim, eu que fazia tudo, eu que ia atrás, assim, desses contatos, né? Fazia tudo nesse sentido, tá? Então, assim, eu falei, galera, puta, não vai dar. Como foda. não? Pô, Virada Cultural em São Paulo, manda não sei o que lá, tá ganhando, né, notoriedade. Falei, cara, eu tenho um curso e assim, querendo ou não, eu estudei pra isso, né? É meu sustento. No final de semana que eu vou trabalhar, eu vou comprar o leite das crianças, né? Na época tinha uma criança só, era só o Pedro, né? Então. Mas só pra dizer o seguinte, daí eu comecei a perceber, eu falei, é muita dedicação que eu preciso para levar essas duas carreiras juntas. Porque eu sempre entendi a música, no começo, sobretudo, como... Nunca foi um passatempo. Era um negócio, a gente tinha música autoral, tal, a gente trabalhava muito, a gente tocava quase todo fim de semana, mesmo que não oficialmente, a gente tocava, ensaiava, fazia música todo fim de semana, a gente estava junto. Né? E aí eu comecei a ver que primeiro não ia ser legal com a galera, né? Falei, pô, vocês vão levar isso adiante e tal, claro. eu não vou poder estar disponível, né, como eu gostaria. E eu realmente gostaria. Eu lembro até hoje, assim, pesou pra caramba. Quando a coisa começou a aparecer show legal pra gente fazer, foi a época que eu falei, que começou a aparecer muito curso. Foi a época que lançou o Visc, né, ô Dani? Lançou o Visc, aí assim, eu tinha curso do Visc, o Visc 4, né, que chegou no Brasil. Nossa, eu tinha curso do Visc pra todo lugar, né? Já pro Brasil mesmo. E aí, assim, eu acho que é interessante você trazer isso, porque foi uma decisão bem difícil. Né, a gente tinha, eu sempre tive muito envolvida com a música, a Dani, né, minha esposa também, ela gravou no DVD, ela foi back vocal, né, que ela canta e tal, mas só pra dizer assim, esse é um exemplo, né, eu tive que deixar, eu sinto falta, eu gostaria, assim, que legal, mas uma coisa que eu sempre falei pra mim, assim, eu teria sido um bom músico como eu sou um bom professor psicólogo, assim, no sentido assim, eu vou me dedicar de qualquer forma, eu vou fazer, eu tô falando, sou bom assim, porque eu me preparo. Me preparo. Então, assim, se eu tivesse seguido uma carreira de músico, obviamente eu teria estudado para isso, eu ia me dedicar como eu me dedico hoje para docência e para psicologia. Essa é a ideia, é exatamente essa. Então isso não fica aquela lacuna, fica até uma saudade gostosa, mas assim, legal. De vez em quando a gente troca uma ideia e toca uma música e tá bom, né? Saber quem você é. Eu tenho a mesma coisa, o mesmo sentimento com o jiu-jitsu pra mim. Pois eu tava falando aqui já lembrando de você do jiu-jitsu, né, cara? A mesma coisa do jiu-jitsu. Eu tranquilex, assim, adoraria. Cara, você também tava participando de torneio, né? Né? Cara, eu cheguei a participar no começo lá da jornada, tudo, né, cara? Mas depois também parei, porque não tinha como, cara. E pensei em dar aula, tarará, acho que seria um negócio muito legal. Ainda penso. Um dia eu vou aposentar, né? Então, eu ainda penso. Entendeu? Então, mas aí, quando chegar lá, a gente vai... Mas é outra vibe, é outro momento, né? É outro momento. Exato. Eu estou dizendo, legal, sou penso de futuro. Por isso que é legal o ouvinte ouvir essas coisas, né? Repara, olha quanto tempo de planejamento para certas coisas acontecerem, né? Então, e nesse meio tempo, tu vai ter coisas novas que você nem espera que vão acontecer, né? Então, calma, né, cara? Acho que vai fazendo uma coisa de cada vez, literalmente, e se perdoando no processo, mas sabendo quem você é. Inclusive, eu falei isso, a gente gravou um episódio com o Rod sobre orientação profissional de carreira. Quem não ouviu, gente, ouça aí uns episódios anteriores. E a gente falou isso, assim, dessa nossa carreira não tem que ser algo para a vida inteira. Primeiro porque, assim, escolhas que você faz hoje, elas fazem sentido hoje. Você não sabe, estabilidade não existe, é isso. Daqui a 1 ano, 2 anos... Pode ser que essa escolha que eu fiz não faça mais sentido. Não é que a escolha estava errada. É que depois de um tempo, hoje ela não faz mais sentido. Como a questão da música. Não é que não faz mais sentido para mim. Assim, não cabe mais, eu tenho que me dedicar aqui, não. Eu tenho que me dedicar a outras coisas hoje. Então, assim, não foi uma escolha errada lá atrás. Não, para aquele momento fazia sentido. Para hoje não vale mais. Né? Então, acho que é esse ponto. O mais gostoso da vida é você ter esses sonhos, cara, e ter essas coisas para você saber o que você vai fazer depois, e depois, e depois. Não tem fim, cara. Eu sou suspeito que eu sou hiperativo, mentalmente hiperativo. Então não tem jeito. Ele é o cara hiperativo e impossível. Mas vamos fazer, vamos. Adoro, adoro, cara, adoro. Não tem bola perdida. O Daniel ele aceita tanta coisa que ele tem cartão da C&A, não tem?
Tipo assim, você quer o cartão da C&A da loja? Quero, não sabe falar não, né? Sim, cara, sim. C&A paga nós. Assim, Total. mas vamos lá. Vamos para outra pergunta, então. Essa aqui também, cara, tá profunda. Professor, quando um paciente chega com muitos problemas externos, quando a origem do problema é identificada na família, no trabalho, no relacionamento, como que é tratado isso na prática? Quando grande parte do problema é do social e a pessoa, infelizmente, não tem possibilidade de se retirar, como a TCC pode ajudar? Só um spoiler, a gente falou um pouquinho disso no primeiro episódio. Episódio 1 do Cognição, nós falamos de TCC. Tem lá falando um pouquinho disso. Notável ouvinte? Volta lá no primeiro episódio. Ouve que a gente falou um pouquinho isso, mas vamos fazer mais considerações sobre isso. Sabe o que rola? Você também não tem identificação? Esse é anônimo também. Ok. Tudo bem, notável ouvinte? E aí? Obrigado pela pergunta. O que eu vejo, assim... Aliás, gente, obrigado pelo carinho, né? Que gostoso trocar carinho com vocês aqui, meu. Sintam-se acarinhados por a gente, mano. Aliás, deixa eu fazer uma vírgula, então, Dani, porque, assim, é muito legal isso que, assim, a interação da galera, a galera tá mandando pergunta. Eu fiquei mega feliz que a gente ficou em 5º lugar no Prêmio MPB. Olá, velho. Não ganhamos o troféu e não tem problema. E realmente, assim, um ano de projeto. Cheguei lá, tinha galera do Ciência Suja lá. Gente, se vocês não conhecem Ciência Suja, ouçam, a galera tava lá. O Dr. Pet, na categoria dele, ele ficou em 2º. Então, assim, na categoria de animais, o cara é o Dr. Pet, entendeu? Mas só dizendo assim, é legal isso, Dani, porque eu tô lançando pergunta e a galera tá interagindo. É sinal de que, de alguma forma, isso tá fazendo sentido para as pessoas. Né? Enfim. Desculpa aí, foi só um momento de felicidade que eu queria compartilhar. É uma alegria fodida. O gostoso é essa sinergia que a gente encontra na vida, gente. Muito obrigado, muito legal, cara. Gostoso estar junto, eu falo sempre. Mas vamos lá, o que eu acho assim, não importa se o problema é dentro ou fora, na verdade, tem a ver com fortalecer a pessoa para lidar com aquilo. O ambiente, você nem sempre, ou na maior parte das vezes, você não pode controlar o ambiente. Eu sempre falo, Dani, pro paciente assim, você é responsável pelo seu comportamento. Comportamento. Se você está esperando o outro mudar, aí você pode até influenciar, ajudar, pode, mas não está no seu controle. Isso. Né? Eu acho que exercer uma influência sobre o outro, para que gradativamente algumas coisas mudem, faz parte. Agora, sei lá, você está num trabalho, que às vezes tem uma dinâmica, uma cultura que é tão profunda, arraigada, não vai mudar tão cedo, tá, sei lá, uma relação assim, difícil, tóxica. Cara, o que você vai fazer? Você vai sair de lá uma hora, óbvio, mas vamos lá. Eu falo que assim, você sempre... Vou dar um exemplo do meu filho, gente, vai. A gente tá aqui abrindo o coração hoje, hein, gente? Coração, galera, surge do ponto de ônibus, você, Meu, tava lá na praia, né? Então, meus filhos agora estão querendo aprender a pegar onda. Quando eu era moleque, pegava onda, eu fui ensinar eles a surfar, né? E aí, comecei lá a ensinar eles, peguei um bodyboardzinho simplesinho, comecei a ensinar eles. E essa vez aqui foi incrível, meus filhos já estão mais velhos, cara, desceram umas ondinhas maravilhosas, eu fiquei com o coração na mão, para não falar outra coisa, coração na mão com umas ondas lá, que eu soltava eles, eu passei a arrebentação com eles, né, ficava lá no fundo, e botando eles na onda, ajudando eles a entrar, e instruindo e tal, coração na mão, com umas ondas meio altinhas ali, falei, meu Deus, vai tomar uma vaca ali, vai rolar no fuso, mas enfim, né, deixava aí, graças a Deus, tudo certo, mas... Quando eles eram mais novinhos, gente, eu tentei, por exemplo, ensinar eles a pegar onda, porque, paizão de primeira viagem, quer que o filho aprenda logo, ansiosão, né? Já pega, leva a pranchinha lá e fala, vai. Meu filho mais velho, uma vez, mais novo também já aconteceu isso, mas tomou uma vaquinha ali, tomou um rolinho ali, né? Então, caiu ali, tal, dá uma rolada na areia, aquela rolada gostosa na areia, né? Quem nunca, né? Levantou da areia, né? Foi saindo do mar. Falei, não, o que foi? Não, pai, tô com medo, não sei o que. Eu falei, filho, vem cá. Pai vai com você lá no fundo, nós vamos junto. Você vai descer mais uma, depois você sai. Sabe por quê, filho? Porque você não vai ter medo do mar. Ele não é nada, é só mais uma coisinha que você tem que enfrentar, né? Então vamos junto lá. Fui junto, fui ensinando, fui pegando, fui segurando. E ele foi descer uma ondinha rapidinha lá, uma pequenininha, claro, na época eles eram menorzinhos, né? Botei eles na marolinha ali, pum, né? Empurrei eles ali, voltou. Agora posso sair, pai? Agora pode. Por que você fez isso, Dani? Para ensinar ele a lidar com o problema. Tanto quanto quando ele tirou vermelho em matemática, a gente não foi simplesmente chegar e falar, desganhei, você não estudou, porra, não sei o quê. Não foi isso. Foi, o que ele quis dizer foi, filho, você não estudou, tá? Isso. É só aplicando a tecla SAP. Então, ele não foi chegar lá e dar essa nele, simplesmente, gente. Filho, você não foi bem em matemática, isso aqui está faltando estudar. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai estudar todo dia,
você vai fazer esse exercício assim, assado, você vai fazer tantos plantão por semana. Pô, cara, ele meteu a cara, tirou 10 em matemática. 10. Então, tipo, cara, veja, qual que é o ponto, eu acho? É você incentivar a pessoa a enfrentar o ambiente, então é dar ferramenta. Então, o nosso papel em terapia é esse, é dar ferramenta para que o outro consiga enfrentar o problema dele. E a melhor recomendação que eu te faço é nunca simplesmente faça o paciente simplesmente evitar o problema. Ajude ele a tentar lidar com antes de sair até do lugar, cara. Porque é isso que ele vai levar, cara. Sim, e eventualmente, claro, pode ser que a melhor forma, ou a melhor saída para a saúde mental dessa pessoa seja não estar mais naquele lugar. Claro. Pode ser que o lugar, sobretudo no trabalho, né? Mas às vezes a família também, dependendo do contexto que tá, eu já tive paciente que assim, você sabe, a família não ajudava, a pessoa estava em sofrimento, a família não ajudava, não dava suporte, pelo contrário. A gente trabalhava ali 50 minutos, né? E o resto da semana essa família minava e tirava tudo que a gente estava construindo. Era uma situação bem difícil, foi um processo muito singular, que inclusive eu fazia mais de uma sessão por semana, até mesmo por causa disso. Tá? Mas assim, eventualmente essa pessoa saiu de casa. Eventualmente, mas o processo foi justamente assim, o que a gente pode fazer? Essa é a situação. Tá, distância, né? Isso, então assim, essa é a situação, o que a gente pode fazer? Justamente você falou, como que eu consigo enfrentar isso? Porque o que está no seu, mas porque tal pessoa faz isso, porque tal pessoa faz aquilo? Lembra que eu falei? É o seu comportamento, então assim, é importante eu saber, a gente trabalhar aqui o que os outros estão fazendo, mas assim, a mudança vai ter que ser sua. Eventualmente, como eu tô falando, assim, realmente, tem situações que o melhor pra saúde mental é não estar naquele lugar. E quando é com família é muito mais delicado, né, gente? A gente, já teve muitos casais. A gente falou isso no último programa, gente. Ó, o último programa que saiu, que a gente já gravou já faz um tempo, mas foi a história de um casamento, né? Então, assim, pessoal, nem sempre a melhor solução é separar. Claro que não. A gente não. O processo inicial para um casal vamos tentar entender o que está acontecendo e ver o que é possível aí limar das arestas para, né, continuar esse relacionamento. E pode ser que a gente chegue numa situação que veja assim, não é saudável para esse casal ficar junto. Então assim, a gente não está trabalhando nem para uma coisa nem para outra, é para a relação de forma geral, e às vezes a relação até melhora quando eles se separam, tá? Então só dizer assim, fica mais funcional. Né? Mas eu acho que isso que o Dani comentou é muito importante. Assim, o nosso trabalho é ajudar a lidar com a situação. É claro que a gente precisa ser muito mais específico e concreto em exemplos, tal. Talvez a gente não tenha no ponto de ônus tempo para falar disso. Né? A gente pode até pensar, a gente vai ter outros programas aqui, né, para tratar sobre isso. Por exemplo, alguma questão mais ligada a situações em psicoterapia que não estão no controle da pessoa, enfim, não sei. Mas acho que esse é um ponto importante, né? Assim, como a pessoa lida com aquilo. Aqui a gente tem que dar instrumentos para ele conseguir enxergar eventualmente a situação de outra ótica, outra visão, enfim, né? Eu também penso por isso, viu, cara? Eu entendo que a nossa função é dar ferramenta, ajudar a pessoa a lidar, gerir emoção, seja lá qual for. Mas às vezes a pessoa escolheu sair fora. Pô, acontece, é normal, acho que realmente pode acontecer mesmo, e tem que sair mesmo. Mas tudo tem a ver com calibrar a distância. Eu brinco sempre assim, eu falei isso muitas vezes, porque muito corrente, assim, veja, toda relação é possível, só que você tem que saber a distância. Tem pessoas que tem muito a ver, você consegue manter mais perto, tem pessoas que tem nada a ver, tem que manter mais longe. Sim. Inevitavelmente. Mas você se relaciona? Na medida do possível, sim. E essa é a palavra, na medida do possível. Então, acho que a relação com o teu ambiente, ela acontece na medida do teu possível. Quanto mais ferramenta você tem, mais flexibilidade você gera. Quanto mais flexibilidade, mais saudável você é. Melhor você transita entre os lugares. Então, o que a gente tem que pensar sempre com o nosso paciente é levar ele a exercer essa flexibilidade no máximo que ele conseguir. Esse é o ponto. De acordo com o perfil, o estado mental do paciente, no máximo que ele conseguir. Tem mais isso ainda, né? Existe, a gente sempre fala disso, né, Dani? Assim, tem mais a questão do perfil, porque assim, porque tem gente que suporta mais ou menos, tem perfil, né, gente? Tem questões físicas, inclusive, né? Então, assim, hormonais, enfim, tem uma série de questões aí pra gente pensar. E tem gente que não é nem, eu entendi o que você falou assim, não vou nem falar que não consegue, mas simplesmente assim, não é o melhor pra saúde mental daquela pessoa. Talvez ele até consiga, mas a que custo, né? Então, assim, era um custo que não vale a pena pagar, então é melhor talvez sair, ou enfim, né? Mas
é muito essa questão de entender, né? Pensando na tríade cognitiva, por isso que eu falei do primeiro episódio, né? Se a gente for pensar ali no modelo da cognição, da TCC, né? Então, assim, o que é o evento? O evento está até dos 3 elementos, o evento está até fora, até porque assim, o evento é evento, né? Então, assim, tem lá o pensamento, emoção, comportamento, tá? O que do evento eu posso mudar? O evento pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, o que está fora daquele elemento, né? O que não é o meu comportamento, como eu falei, eu posso influenciar, eu posso trabalhar para que isso mude, posso. Essa talvez seja uma primeira via. Vamos tentar por aqui? Vamos tentar auxiliar na mudança de um clima e de um ambiente e tal. Não funcionou. Então, realmente, porque não depende de você. Você fez o que depende de você. Eu sempre falo isso. O que depende de você? Eu posso ir lá e falar, conversar com essa pessoa. Então, beleza. Isso depende de você. Ela aceitar, ela mudar, não depende de você, depende dela. Exato. Aí é essa questão, né? Então, acho que é esse o ponto de saber o que está no seu controle e o que não está no seu controle, né? Literalmente, cara. É nessa vibe aí. Tá muito fera, cara. Cara, eu vou para uma última pergunta. Vamos nela. E essa aqui é assim, eu tenho certeza que a gente não vai esgotá-la. Essa é... Brava. Eu achei demais, é curtinha. Depois até teve um outro comentário que acho que estava aberto lá em cima, eu acabei não salvando aqui. Rolou até uma argumentação, um comentário dentro da pergunta, porque eu tinha publicado isso aqui, ó. Por que várias pessoas entre aspas, baseado em evidências, fecha aspas, estão chatas querendo converter geral? Nossa, achei ótimo. Já vou até dizer o seguinte, teremos um episódio sobre psicologia baseada em evidência. Já entrei em contato com uma galera aí, tô esperando, né, as respostas, até porque nessa época aí, mais difícil, mas não vai dar pra gente falar tudo disso, né, mas a gente vai... Converter geral, foi ótimo, gostei, adorei, cara. Não, eu achei ótima essa pergunta também, foi exatamente o que eu falei no story, eu achei ótima essa pergunta. Até porque, né, é claro que eu acho que a gente tá vivendo um momento da ciência de forma geral, né, em que, gente, psicologia baseada em evidência não é nada novo, né? Porque as pessoas que, nossa, até eu acho que é a mesma coisa que falar entrar pra dentro, inclusive, né? Porque assim, se é psicologia baseada em evidência, psicologia é ciência, então tem que ser baseada em evidência. Normal. Mas muitas vezes a gente tem que falar isso porque algumas coisas não são, né? Enfim, eu acho que o primeiro ponto é esse, não é uma coisa nova, gente. A gente tá falando de TCC aqui. Não é porque o Beck falou, que legal, vamos fazer assim, porque eu acho que funciona assim. Teve estudos sistemáticos sobre o modelo, né? Acho que sobre eficácia, enfim, todo aquele ponto que é super difícil mensurar em psicologia, tanto é que algumas ciências, né? Tem até as brincadeirinhas que falam que psicologia nem é ciência, né? Porque porque é justamente a dificuldade da mensuração, né, da replicabilidade, com tantas variáveis envolvidas, né, num controle, sei lá, num experimento de matemática ou de física, você tem mais controle das reatividades que vão acontecer ali, ou na biologia, sei lá. Mas enfim, só dei um parecer geral, mas diga aí, Dani, porque essa, pra mim, eu adorei essa pergunta e realmente vai ser um episódio novo só dela. Boa. Boa, Otávio ouvinte, obrigado pela tua pergunta, cara, adorei também, que demais, assim, cara, novamente, que bom, né, ter essa sinergia, essas trocas, acho que isso é sempre muito legal, cara. Cara, eu não sei quem que você interagiu aí, né? Tá querendo te converter, né? Tá querendo te converter, cara, mas olha, eu falo por mim, assim, eu nunca tive intenção de converter ninguém, por exemplo, para nada. Eu acho que sabe o que é o lance? Uma coisa é você apresentar a evidência, né? Olha, veja só, isso aqui tem estudo e que atesta que funciona para isso, e o limite é esse, não funciona para aquilo. E como o Fer falou, psicologia baseada em evidência, para mim, é o óbvio lance. Tipo, cara, não tem como, né, cara? Tipo, você não pode, pelo juramento que a gente faz como psicólogo, ou pelo cientista que nós somos dentro da nossa área, você não pode apresentar uma técnica, uma prática que não seja cientificamente demonstrado comprovado. Sim. Pô, como é que tu vai falar pro teu, sei lá, se eu vou discutir religião com o meu paciente, eu posso discutir religião? Não, cara, não sou padre, nem pastor, ou, sei lá, médium, sei lá, não sou. Então, eu não vou discutir isso daí com o meu paciente. Eu vou ficar discutindo política com o meu paciente? Cara, eu não sou sociólogo, ou sei lá o quê, eu sou psicólogo, minha função não é debater a ideologia política dele. É entender as intrincâncias que levam ele até aquilo e o papel e o impacto que aquilo tem na saúde mental dele. Então, eu não vou ficar discutindo com ele assuntos que não pertinem a nada. Percebeu? Então, por que não é baseado em evidência? Porque tem que ser, tipo, normal. Então, tipo, não é uma coisa...
eu não... Vamos lá. Quando você fala assim, converter, eu fico imaginando que alguém está te pregando isso aí, tipo assim, como se fosse uma igreja. E tipo, cara, não é uma igreja, é só o que a gente faz tecnicamente, profissionalmente, só isso. Ah, mas a vida não é só ciência. Não, a vida não é. Ah, mas veja, a minha subjetividade não é só, não é munida só do que é cientificamente demonstrado. Não, também tem religião, também tem política, também tem um monte de outros tópicos que, como eu falei, tem a ver só com a tua opinião sobre as coisas. E só com as suas crenças sobre as coisas, que você é livre para ter e viver, tanto quanto o teu paciente, como a gente, como ser humano. Eu também tenho minhas religiões, tenho minhas crenças, tenho a cabeçadurice, eu também tenho as minhas. Mas quando eu tô... Tem bastante, viu, Dan? Você pode falar, viu, Dan? Tem bastante. Sempre tenho. Como se não tivesse, né? Você que é íntimo, você sabe bem. Então, tipo, cara, o lance que eu vejo mais é que quando eu sento lá na poltrona do psicólogo, eu não posso levar isso, né? Eu tenho que falar sobre algo que é cientificamente demonstrado, só isso. Então, eu não enxergo, eu não sei quem está te ensinando aí, viu, cara? Psicologia baseada em evidência, mas não trate ela como uma igreja. Tá? Se eu posso te dar o melhor conselho que eu te dou sobre psicologia é leia tudo. Estude de tudo, mano. Estuda psicanálise, estuda humanismo, estuda comportamental, estuda um monte de escola. A gente estuda um monte de abordagem que nem são as mais tradicionais, autores que vocês nem conhecem. A gente lê, estuda, entendeu? Por que a gente estuda esses caras? Sei lá, Robert Plutchik, por exemplo, um puto autor, tem um modelo de terapia interessantíssimo, modelos complexos de avaliação de personalidade. São modelos que a gente nem fala, por exemplo, na graduação. O Milon, o próprio Theodore Milon. Eu falo um pouquinho mais do Milon, que eu adoro o Milon. Eu uso o Milon em TCC, Dan, quando eu vou falar de transtorno de personalidade, eu uso o Milon. Isso não tem como, né? A galera que não conhece... Mas não é uma coisa que, por exemplo, em aula de TCC, a galera vai ouvir falar do Milon, entendeu? Isso, exato, entendeu? Então, acho que a gente mesmo estuda autores que são até não estão dentro desse range aí do que vocês acabam estudando, né? Dentro da faculdade e tudo mais. Só que são autores que todos eles têm evidência científica, eles pesquisam aquilo. Demonstram que aquilo tem funcionalidade. Então, acho que é um pouco esse o viés, né, dessa coisa. Né? E assim, né, Dani? A gente sabe que a ciência ela vai evoluindo. Né? Lógico. Modelos vão evoluindo e a ciência funciona dessa forma, né? A gente trabalha com muitas perguntas com poucas respostas, na verdade, né? Mas é claro, né, que assim, existem muitas pessoas que iniciaram, estão nesse meio que assim, tem muita resistência pela mudança também. E aí, nesse ponto, eu concordo, assim, né? Eu entendo que às vezes tem uma galera muito chata. Eu acho que a gente passou por um momento. E aqui eu, enfim, não quero nem polemizar, porque eu tô na fase, a última coisa que eu quero é polemizar, embora a gente está no programa de comunicação, acho difícil eu não polemizar em algum momento, mas assim, a gente passou por uma fase, né, de negação de ciência muito forte, com vacina, com tudo isso aí, então assim, talvez emergiu de uma resposta a isso e uma série de questões, e eu não estou falando de política, mas estou falando justamente de pessoas que simplesmente olham para a evidência, olham para a ciência como, isso é, pessoas me questionaram na época, que não tinha nada, eu não entendo nada de vacina, gente, eu sou psicólogo, né? Mas, obviamente, de método científico, quando eu falava, gente, é ciência, né? A gente precisa entender, não, porque não funciona aqui, ali. Então, assim, é um pensamento muito anterior, e a gente falou isso num programa que a gente gravou lá sobre ciência, que infelizmente não está mais disponível, né? Que, assim, que deveria ter sido ensinado lá na escola, né? O questionamento, não assim, o questionar pelo questionar, mas o entender o que está sendo feito, né? Então, e eu entendo, aí voltando ao que eu estava falando, né? Tem uma galera que é muito resistente à mudança, né? Então, assim, não vai aceitar que tenha mudança. Na própria TCC vai ter gente que fala assim, nossa, porque a gente fala da terceira onda, assim, tal. A gente falou isso no programa lá de aniversário, né? Então, assim, às vezes a pessoa muito resistente fica defendendo igrejinha. Meu, você está defendendo uma coisa muito veementemente, desconfie. Né? Então, assim, eu acho que é muito essa questão assim, não estou defendendo porque eu acho legal ou porque me agrada, né? É a camiseta que eu tenho, a gente ainda vai fazer camiseta do Cognamentos a ciência não está nem aí para sua opinião, né? Independente do que você acha, a evidência está ali. Você pode achar o que você quiser, você pode inclusive não concordar, mas a evidência está ali. Acho que é um pouco esse fato. Cara, pelo contrário, eu acho que é libertador pensar dessa maneira, assim. A impressão que dá, realmente, se alguém está te ensinando uma religião, então está te ensinando errado, cara, entendeu? Porque não é uma religião, não é uma coisa, entendeu, chata, igrejinha, sei lá o quê, não, entendeu? É uma vertente das coisas só, é um lado das coisas.
Existem Sim. outros lados? Existem. Ah, mas eu quero olhar pelo lado A, B, C. Olha pelo lado C, gostar. Ah, mas eu quero totalmente, entendeu? Agora, quando a gente pensa em prática profissional, existe uma única verdade, assim. Tipo, não tem como você... De novo, eu não vou discutir religião com o meu paciente. Não vou discutir, óbvio, Uhum. até discuto, mas é um outro contexto, qualquer dia a Não, gente sim, conversa sim, mais. sim. Não, assim, discutir a Técnico. religião em si. E Quando não é a isso faz, religião, mas quando isso faz parte do processo terapêutico, aí é outra conversa, né? isso, exato, entendeu? Agora, repara, eu não vou discutir político com ele, não vou, cara, de nenhum. Por quê? Porque eu tenho que estar justamente nesse período de preconceito. Uhum. Então, vamos lá, do mesmo jeito que eu entendo, por exemplo, que dentro da psicoterapia, certos níveis de preconceito não podem existir, não podem ser aceitáveis, né, dentro do processo terapêutico, no mesmo jeito que eu assumo que dentro do processo terapêutico eu tenho que ter empatia, né, eu tenho que ter acolhimento. Então, são funções de um bom psicoterapeuta, né? Sim. E você tem, veja, só que, novamente, no dia que você assume isso, você também tem que assumir que, opa, espera, não dá para você falar para ele uma coisa que eu não tenho estudo nenhum. Sim, exato. Então, vamos lá, eu vou falar para você que eu te vender a cura para o câncer. Esse meu porta-copo aqui, cara, é que não tem câmera, né? Mas esse meu porta-copo aqui, ele tem um cristal, meu, e que cura o câncer. E eu falo para você, você acredita que cura, bem aquilo, não é curado, e aí? Eu faço o quê? Uhum. Reparou? Então, veja, tem a ver com a gente, quando a gente, inclusive, é do código de ética, né? Funcionar, inclusive, né? Que você tenha devido embasamento para fazer a sua prática. E aí, eu vou até fazer esse parênteses que você fez, esse cortinho aí, assim. Só que às vezes a pessoa fala, aprendi na faculdade, e aí o comentário que veio depois, que eu até vou acessar aqui, mas veio só depois, eu vi hoje à tarde, que fala assim, mas é que às vezes algumas coisas são ensinadas na faculdade também, assim, não tem evidência. Eu acho que assim, gente, a gente tem que ter o senso crítico também, de inclusive assim, tem muitas coisas que a gente fala, a gente tá te ensinando aqui em avaliação, eu falo isso de vez em quando. Pode ser que esse teste, depois de um tempo, até quando vocês forem se formar, ele esteja desfavorável. Mas você não tem que aprender a aplicar o teste, você tem que aprender ao conceito, a mecânica, a entender, a interpretar aqueles estudos, porque daí qualquer teste que você vai pegar, você vai saber como usar, não só replicar. A gente falou isso lá no primeiro programa. Se você vira um replicador de técnica, você não é um psicólogo. Né? Se você não tem essa técnica, não é feeling, não é simplesmente... Não, mesmo porque... É de saber qual técnica utilizar que funciona melhor. A gente falou isso também no programa de terceira onda. Qual que eu vou escolher, né? O que você acabou de falar sobre o princípio básico de ciência é que a ciência é a melhor resposta que você tem para uma coisa hoje, né? Ela, amanhã, vamos lá, café faz bem ou café faz mal para a saúde? Aí sai o estudo falando que faz bem, depois sai o estudo falando que faz mal, depois sai o estudo falando que faz bem. Porque aí um pega um elemento X dos flavonoides, que lá. Depois o outro pega o elemento Y do não sei o que faz, que vai fazer gastrite. Aí depois o outro, e aí vai. Faz bem ou faz mal no fim das contas? Reparou? Então, é por isso que a gente tem estudo de revisão sistemática, por exemplo, de literatura, sobre um tema, por isso que a gente tem estudo de meta-análise, para depois de um tempo coletado informação sobre aquilo, tu conseguir congregar a informação daquilo e falar, olha, as evidências apontam, mas nessa naquela direção. Então, veja, o que a gente tem que fazer, tecnicamente falando, é embasamento científico. Bom, agora, aquilo que o professor te ensinou, cara, eu não sei se aquilo foi a melhor resposta para esse momento, se hoje aquilo tem ciência que demonstre, ótimo, é bom, entendeu? E aí, aquilo talvez, vai ser científico daqui 10 anos, será que não vai ter nenhuma resposta científica melhor que essa? Talvez tenha. E aí o que você vai fazer? Você vai usar a melhor disponível. E aí eu vou concordar melhor resposta disponível, no código de ética desse jeito. A melhor resposta disponível, o menor tempo possível para aquele caso. São coisas para mim a chave do código de ética profissional, para você ter ideia. E aí esse ponto, assim, e é o que você falou, juntando com o comentário que veio depois ali, que assim, às vezes, por que eu gosto da aula? Não é que eu gosto da aula, sim, mas porque me mantém muito atualizado, eu fico estudando o tempo todo. E às vezes esse é um problema, não isso é um problema. O problema é não fazer isso. Você está na mesma aula que você dava 10 anos atrás. E aí, assim, obviamente, aquilo que você está falando já pode ser, CHC, eu vou falar de CHC, que é o que eu falo em aula de avaliação psicológica. Quando eu comecei a dar aula de modelo CHC, tinha 8 fatores o modelo, hoje tem 18 fatores o modelo. Então, assim, eu acabei de pegar um artigo no capítulo de livro de 2018, assim, que
reformulava o modelo, eu fiz todo um modelo diferente. A gente tem capítulo de livro publicado com isso, que não está errado, para aquela época é o que a gente tinha. Isso, exatamente. Né? Então, eu acho que é essa questão. Então, hoje, a aula que eu dou Tony Pog, por exemplo, há 12 anos, eu tenho que mudar minha aula, por quê? Porque eu tenho que atualizar esse modelo e contar as novas contribuições. Então, assim, se eu dou a mesma aula que eu dei há 6 anos atrás, aí sim, não é nem que não tem evidência, até tem, mas estava desatualizado. Né? Mas eu acho todas as coisas, cara. Tem coisas que são um pouco menos mutáveis, sei lá. Sim. Conceito de validade. Mesmo assim, superam atualizações também. Mas né? Até isso teve, né? Teve mudança. Atualizações também. É que a ideia geral é mais ou menos a mesma, né? São coisas, são conceitos gerais. Sim. Agora, é difícil você ter uma teoria, né? Que não sofre atualizações, né? Contemporâneas, né? Quero dizer, né? Na faculdade, gente, entendam isso também. Na faculdade, parte dos seus professores, ou mesmo para a gente mesmo, também, muitas vezes você tem que ensinar um clássico, né? Então, quando você for dar aula de Freud, você tem que dar aula de Freud, você tem que explicar Freud. Então, aquilo é funcionar hoje em dia, tem certamente 1000 adaptações para aquilo. Daquele jeito exato, né? É diferente, diferente. Mas tu tem que começar pelo aprendendo o que era, né, velho? Da onde veio, né? E aí, assim, né? Por isso que eu falei assim. assim. Aaron Beck, cara. O trabalho do Aaron Beck, hoje em dia é exatamente daquele jeito. Tanto não é que a gente tem terceira onda em TCC, então tem atualizações da técnica. Agora, você não vai ensinar o Aaron Beck, você não vai ensinar Albert Ellis. Quem usa hoje em dia terapia racional emotiva? Cara, eu não conheço um terapeuta, mas eu já conheci. Quando eu comecei eu entrei na faculdade, eu tive aula com pessoas que eram terapeutas racional emotivo. Né? E hoje em dia é uma abordagem super menos usada. Ela não tinha evidência? Ela tinha evidência, meu. Só que, de novo, a TCC hoje ela tem mais coisas novas. A terceira onda tem mais novas ainda. Então, você vai evoluindo. Você nunca vai usar isso aqui? Pior que você usa. Mas quando você usa, qual que é o problema? Nada, tem evidência. Tudo bem. Mas tem coisa nova melhor. Você tem que saber que tem coisa nova melhor. Só isso. E aí essa questão de defender a igrejinha, né? E assim, por paixão ou porque estão falando mal do meu amigo, né? Então, assim, pega essa relação, às vezes, quando tem um amigo seu que fez aquela, né, que não devia fazer, né? Então, assim, por mais que você vai defender ele, você vai falar, cara, você pisou na bola, né? Então, assim, sabe assim, não queira defender porque defendeu, porque assim, vá atrás também, né? Aprenda a achar evidência. Por isso que quando eu dou aula de psicometria, eu faço questão de... A gente constrói um teste lá na graduação, na pós-graduação, para o cara entender o processo, porque assim, não fica dependendo de pegar... tem no SATEPS? Não tem. Tá, precisa ver no SATEPS? Precisa. Mas o SATEPS não diz para que o teste é bom, para qual contexto o teste é bom. Por que o teste A é melhor que o teste B? Não é melhor. Ele é mais adequado para este contexto e o B é para outro contexto. Está no manual. Se você sabe ler as evidências, você consegue responder essa pergunta. Né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Enfim, é um programa muito longo para falar de evidência, psicologia baseada de evidência. Sabe por quê, cara? Porque eu entendo que, assim, a pessoa... O que você falou é perfeito, cara. Você tem que ter conhecimento de metodologia. Na sociedade que a gente vive, ele nunca foi tão importante. E é uma falha gigante, né, Dani? Conhecimento em metodologia, né? Gigantesca, cara. Uma falha gigantesca. Nossa, mestrado, doutorado, cacilda, mano. Quanto estudar metodologia lá, o Ricardo lá amassava a gente nas aulas lá, mano. Por quê? E era ótimo. Sim. Por quê? Porque a gente se fudeu que nem maluco, mas a gente aprendeu aquele negócio. E era importante, assim, sabe? Daniela falou que a gente sofreu bastante, tá? Sofreu bastante, né? Mas sabe qual que é o negócio? Assim, eu acho que existe uma coisa, cara, que é... Por que a metodologia é importante, gente? Porque senão, de novo, você vai começar a pegar qualquer tipo de informação, e hoje a gente está cheio de fake news, e comprar aquilo como se fosse verdade. Então, a gente nunca viveu uma sociedade de tanta informação e tanta desinformação, porque mais da metade do que você tem é porcaria. Só que você só vai saber julgar o que é porcaria e o que não é quando você souber a metodologia. Quando eu escuto um podcast, sei lá o que, de alguém falando, que eu fico na dúvida, eu escuto um negócio, eu fico meio balançado, eu vou buscar artigos sobre aquilo, eu vou pegar a referência que o cara usou para falar daquilo. Eu gosto muito do Paulo Musi, por exemplo, que eu ouço. O cara sempre cita a fonte, entendeu? Então, pô, quando ele cita a fonte, você vai buscar. E alguma coisa que ele fala que você fica na dúvida, você quer aprofundar mais, eu vou ler, jogo no Google, o Google acadêmico, e acho um artigo sobre aquilo e vou ler se aquilo daquele jeito mesmo. Então, com tudo a gente faz isso, repara. Com nutrição e educação física, que o Paulo Musi fala, a psicologia, sei lá o quê. Por que você faz isso? Porque você estudou metodologia. A metodologia é o denominador comum, reparou? Em tudo que a gente está falando, metodologia é o denominador comum. A metodologia científica, gente, é o que une todas as ciências, é a mãe de todo mundo. O que a medicina tem em comum com a psicologia, que tem em comum com
sei lá, qualquer área da ciência, pô, entendeu? Então, tipo, é o que a gente tem em comum. Então, assim, ó, primeiro conselho para vocês, assim, quando vocês pensarem em psicologia baseada em evidência, estuda metodologia primeiro. Aí você vai saber julgar o que seu professor falou, se tem base ou não tem. Aí você vai ler estudo sobre aquilo. E aí você vai ver que tipo de evidência é aquela. Por quê? Porque, olha só, todo tipo de metodologia e de evidência tem limite, tá? Todo tipo de informação gerada em ciência tem um limite. Então, eu fiz uma pesquisa com 9 pessoas. Com uma pessoa, qual é o limite? É válida, não é inválida, dependendo da metodologia, é até inválida. Mas vamos lá, vamos supor que ela tem a metodologia adequada e foi válida. Uma pessoa, Dani, tem metodologia para estudo em caso único. Beleza. Mas qual o limite dela? Exato. É isso. Então, cara, se você estuda metodologia, você responde a tua pergunta rapidinho. Então, essa tua demanda aí, eu acho que a melhor coisa que eu te falo é assim, ó, pega, tratar de metodologia científica, tem um livro do Sherlock Holmes, vou tentar achar ele aqui para dar de sugestão. Aí eu já deixei ele de sugestão. Entre outras coisas que eu gostaria de deixar de sugestão, vou deixar esse daí do Sherlock Holmes também. Fechado. Gente, olha, não parece, Dani, mas a gente, tipo, se deixar que vai longe ainda, né? Mas enfim. A gente faz isso direto, né, cara? A gente gosta de fazer, a gente gosta de conversar, né? Mas como o busão tá chegando, a gente vai ter que subir. Então, assim, é só ponto de ônibus, né? Então no busão a gente não vai conversar. Então, vamos já aproveitando que você deu a deixa aí, vamos pro nosso Fale-me Mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Eu vou aproveitar, enquanto você talvez quiser procurar o livro que você falou. Eu vou dar 3 dicas, na verdade, 2 que eu citei aqui no programa já. O nosso episódio 1, que fala sobre terapia cognitivo-comportamental, e o episódio 25, que é o episódio de aniversário em vídeo, inclusive. Tá lá em vídeo, você pode assistir em vídeo tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? Que é o Terceira Onda na TCC, surfando nas emoções aí. Então eu vou dar essas dicas e uma dica mais leve. Talvez se você não gosta ou não se permitiu ouvir violão erudito, música instrumental em violão, ouça Fábio Zanon. Fábio Zanon, gente, ele de música erudita pra mim, assim, no violão ele é o melhor, tá? Ele é jundiaense, inclusive, tá? Eu sempre brinco isso que meu pai carregou ele no colo, ele era legal, vizinho, cara. morou na Ponte São João. Eu fiquei sabendo disso muito tempo depois, quando eu já tava tocando violão já. Mas ouçam Fábio Zanon, é a minha grande dica para vocês, para começar no novo de uma forma diferente, com música de uma qualidade, assim, talvez você não tá acostumado, né, ouvir música instrumental, tal. Se dá essa chance, ouve lá, ele fez alguns lançamentos esse ano também, que eu acho que vale muito a pena. Enfim, eu às vezes estou treinando, às vezes estou ouvindo os pancadão lá, os rock pesado, mas às vezes estou ouvindo o Fábio Zanon treinando na academia. Tá? Então, Isso é um clássico. Fica aí a minha dica mais de ano novo aí para vocês. Cara, tô tentando localizar o livro em português, eu não tô achando ele em português, cara. Tá bom. Mas, enfim, putz, gente, dica para vocês. Vamos lá, vamos pensar uma dica mais geral, assim. Olha, você quer ler? Eu vou falar para você o que eu tô terminando de ler o livro que eu falei para vocês, né? Do Rápido e Devagar, né? 2 Formas de Pensar. Ele é muito legal, eu recomendo a leitura dele tranquilamente a vocês. Eu já tinha até marcado esse aqui para colocar. Ele é muito legal, cara, vale muito a pena. Agora, quem quiser ler uma coisa subversiva em psicologia, vamos lá, você que está nos ouvindo e você quer ouvir, eu estava falando com ele esses dias, eu estou para comprar mais um livro dele, eu já li alguns livros dele já, mas estou para comprar mais um livro dele, que é o Hans Eysenck, gente. Ele tem, inclusive, alguns livros subversivos dele, que são assim, ó, tem um livro, cara, do Hans Eysenck, que eu vou tentar achar ele aqui, mas ele trata ele como se fosse um bad boy, né? Tipo assim, cara, o bad boy da psicologia é o Hans Eysenck. Então ele escreve só sobre temas que, tipo, ninguém quer escrever. Acha isso, ninguém quer escrever, tá ligado? O negócio é muito louco. Então, olha só, vamos lá. Bom, tem muita coisa que eu gosto dele, mas A Desigualdade do Homem, do Hans Eysenck, acho que é um livro que vale muito a pena de você ler. Ó, tem um aqui, ó, que chama Para Quem Quer Coisa Subversiva, beleza? Esse eu nunca li, mas eu tô curioso com ele, tá? Então eu vou falar para vocês das minhas curiosidades. A gente divide a curiosidade junto, beleza? Ó, Explicando o Inexplicável, Mistérios do Paranormal. Quer ler um bagulho de psicologia baseado em evidência? Que o Hans Eysenck é bravo, ele tem base em evidência. Mas ele pesquisa temas muito loucos. Quando eu tava na faculdade, eu gostava muito de estudar parapsicologia. Cara, isso. Eu cheguei a fazer 2 cursos com o Padre Quevedo, inclusive. Caramba, que da hora.
Cara, ó, ele tem um livro subversivo, Decadência e Queda do Império Freudiano. Brabo. Isso daí é só para os fortes lerem. É só para os fortes. Isso daí é brabo. Mas repara, por que eu acho interessante, pessoal, o trabalho do Einstein? Ele tem um trabalho sobre várias coisas, né? Vocês vão ler lá, ele estudou criminalidade, então quem tem interesse em estudar criminalidade, quem tem interesse em estudar questões de personalidade, né? Ele tem o Base Biológico da Personalidade, é um livro ótimo, né? Então tem muita coisa interessante para vocês lerem na obra dele. Mas ele é um autor bem subversivo em psicologia. Eu acho ele um cara bem curioso. Por quê? Porque ele se permite estudar, ele se permitiu estudar. E estou tentando achar que o título do livro, que tem uma galera, tipo assim, ele era um bad boy da psicologia ali nos anos 90. Não, ali. já temos 3 aqui, a galera vai buscar aí, quem Não quiser. curti, Eu não também curti, fiquei mas interessado em ler aqui. Logo o Hans Isaac, que vocês vão ver lá, gente. Ele é um cara subversivo. Ele só pesquisa tema polêmico. Ele fala sobre sexualidade e pornografia. Tem um livro dele sobre sexualidade e pornografia. É um negócio muito doido, gente. Vale muito a pena se vocês lerem. Quem gosta aí de tema aí de sexualidade e pornografia, já pega também ele aí, dá uma olhada. Tem um livro do Hans Isaac estudando essas coisas. Então, repare, ele se permitiu estudar temas polêmicos em psicologia, fazendo um approach aí de evidência, né, que é bem interessante. É isso aí. Eu sugiro vocês lerem o Hans Isaac. Fantástico, fantástico. Como o busão já está aqui, Dani, Nós vamos nos despedir aqui da galera. Mais uma vez desejar um 2025 aí maravilhoso para todo mundo, né? Façam o que gostam, busquem pessoas do bem, busquem conexões positivas, se cobrem menos também. Momento mensagem de paz aqui. Mas fiquem bem, gente. Espero que 2025 seja muito bom e teremos aqui muitos episódios, muitas novidades, inclusive no Cognamentos. E com certeza outro. Fala, por favor, bota nos comentários, tanto no Spotify quanto no Instagram, se vocês gostaram desse formato aqui. Não tem nenhum tema específico. Esse aqui ainda teve perguntas. Geralmente a gente senta e começa a bater papo, tá? Então, assim, vê se vocês gostaram, fala pra gente aí. Lembra de dar essa força pra gente, que é sempre importante. Dani, muito obrigado. Diga. Eu que agradeço. Eu quero deixar uma frase pra galera. Eu tava na praia, né, até agora essa semana toda aí. Cara, eu queria deixar pra galera, eu ia correr todo dia, né, na praia ali, e eu tinha umas placas na praia que eu achava maravilhoso. Tirei foto de várias placas na praia, esses caras, muito legal. Aí uma delas é essa aqui, ó. Mensagem de ano novo pra você, essa aqui, galera, ó. Seja quem você deseja ter por perto. Tirei foto da placa, peguei ela aqui pra olhar aqui, ó. Seja quem você quer ter por perto nesse novo ano de 2025. Tente ser a pessoa que você quer ter por perto, cara. É essa vibe que eu desejo pra você. Feliz Natal, galera. Agora já fiz ano novo, porque o Natal já passou. A galera tá ouvindo dia 1º de janeiro. Depois da foto, vou te mostrar a foto dessa placa. Logo embaixo dessa placa tem uma outra plaquinha que assim, ó, recolha as fezes do seu cão. Então... é muito legal, maravilhosa a placa. Manda pra mim que eu vou... Dani, manda pra mim que eu vou colocar lá nos stories, tá? Do Cognamentos. Maravilhosa, a placa é maravilhosa. Eu vou te mandar a placa aqui, cara. Dani, valeuzão, cara. Tudo de bom aí. Irmão. Feliz Natal pra vocês todos. E você também, Feliz Natal. Ainda se falar Natal, mas Feliz Natal, mano. Aqui Natal, pra quem tá ouvindo, já passou, né? A gente tá gravando antes, mas... Então, feliz ano novo, galera. Seja um ano, maravilhoso, velho. Vamos. Tamo junto. Valeu, Dani. Beijão, gente. Beijão, Fê. Com Deus. Até mais.